O brasileiro é guerreiro e nós temos, por exemplo, a iniciativa Lexum, como você citou muito bem, pessoas se unindo, tentando o movimento liberal aí, muita gente. Ainda tá meio o pessoal tá mais preocupado com o racha do movimento da direita do que querer enxergar que está crescendo. Tem muita gente defendendo as ideias da liberdade. E eu queria que você falasse, por mais que a gente entrevistou aqui já o Léo, mas o presidente da Lexum, mas você falar da sua perspectiva vendo aí esse movimento da Lexum, o que que vocês estão trabalhando, o que que você vê, assim, de luz no fim do túnel aí para o pessoal não ter que tomar Prozac aqui depois do episódio. Eu acho que, na verdade, a gente estava falando agora há pouco, né, de qual seria a solução para resolver esse problema do ativismo judicial, especialmente o praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é só o STF, o STJ também, e isso corre o risco de alastrar para todos os demais juízes, né, como uma forma de mau exemplo que vem de cima. Então, assim, eu acho que não vejo muita, solução, a não ser que o legislativo acorde, né, e veja que ele tem que representar quem o elegeu e se impor e deixar de se sentir refém do judiciário, né. Essa é uma das possibilidades. E a outra é pela qual a Lexon foi criada, que é só que é uma coisa bem mais de longo prazo, que é você, formar pessoas, né, na nossa área, na área jurídica, mas a gente não tem apenas advogados e juristas na Lexon, a gente tem administradores, a gente tem economistas, né. Por exemplo, o Hélio Beltrão, do Mises, é um dos fundadores da Lexon também e não é do direito. Então, assim, a gente é bem aberto, a gente apenas une pessoas que tenham, né, esses mesmos propósitos, esses mesmos princípios, que é restaurar o direito, que eu acho que precisa ser restaurado, ele está. Olha, eu não quero também dar um tom muito pessimista, mas se continuar dessa forma, eu acho que o STF vai destruir a própria ideia de sistema jurídico no Brasil, né, porque sistema jurídico você tem uma ordem organizada com, né, hierarquizada, que você tem uma mínimo de previsibilidade, daqui a pouco nós vamos que vai restar um foco emissor de comandos, né, um foco de poder que constrói os seus comandos, né, de forma ad hoc, à medida que quer, comandar, o que quer, ordenar alguma conduta, algum comportamento, e é isso aí que vai ser, ou seja, vai ser algo totalmente arbitrário, ad hoc e de acordo com a vontade daquele momento, daquele ministro ou daqueles ministros. Então, assim, vamos lá, num tom mais positivo, eu acho que a única solução que a gente tem, né, do ponto de vista de curto, médio prazo, é o legislativo se impor. Talvez nas eleições de 2026 nós possamos ter isso, né, Pois é, mas dependendo do Cristiano, resultado. na última eleição se falou: "Ai, é o congresso mais à direita que a gente está tendo, e aí se revelou esse bando de cara aí que é uns bunda mole, desculpa dizer, às vezes eu até tô ferrado se eu falar isso aqui, mas Especialmente o Senado, né, a gente tem uma grande chance de renovar o Senado em 2026. são E o Se 2, né, são duas cadeiras agora, né. e é o Senado que tem a prerrogativa de impeachment, né, dos ministros do Supremo. Então, se nós tivermos um Senado majoritariamente liberal conservador, de direita, por assim dizer, as coisas podem mudar. Seja porque poderá haver impeachments, propriamente ditos, de ministro, ou ameaça real de impeachments, pode ser que ele coloque o pé no freio, que já seria, né, algo positivo perto do estado de coisas que nós estamos agora. Mas, voltando à Lexon, quando a gente criou a Lexon faz pouco tempo, foi no ano passado, eu confesso que, inclusive, uma das minhas primeiras motivações foi ser uma espécie de anti-prerrogativas na época, né. Pois é, o que que é esse grupo Prerrogativas? Para o pessoal que tá acompanhando a gente, o que que é esse Prerrogativas? O grupo Prerrogativas, ele foi um grupo criado vários anos atrás, bem na época da Lava Jato, como forma de supostamente lutar pelas prerrogativas dos acusados, como se não houvesse devido processo legal, e também de resgatar, digamos assim, o presidente Lula, na época processado e depois condenado em todas as instâncias e eventualmente preso, né. Então, assim, é um grupo, que teve basicamente essa função e tem, mas a Lexon tem um propósito muito maior do que esse, muito maior do que ser um mero anti-prerrogativas, né. A nossa função
A nossa ideia, a nossa missão, por assim dizer, como eu falei, é formar pessoas que possam, né, dar uma afeição, principiológica positiva ao direito brasileiro, ou seja, de respeitar a separação dos poderes, de respeitar a Constituição, né, de, defender uma interpretação da Constituição e do direito como um todo, como ele é, não como alguns gostariam que ele fosse, isso é fundamental. Então, quando a gente fala em ativismo judicial, a gente vê que o juiz ou, né, o ministro não está interpretando a Constituição como o constituinte pretendeu que ela seja, mas como ele gostaria que ela fosse. Isso é ativismo judicial. Só que isso você está agindo à margem da Constituição, não pela Constituição. Então isso é extremamente grave. Então a nossa função, por isso que é médio e longo prazo do Alexo, é formar pessoas, né, que tenham capacidade, teórica, técnica, política, inclusive, né, de influenciar outras pessoas a ir nesse caminho, de resgatar o direito. Então é muito mais do que um mero anti isso ou anti aquilo, né, a nossa função é propositiva, é uma função de muito parecida, eu acho que o Léo deve ter falado isso aqui com você, é muito parecida com o Federalist Society dos Estados Unidos. Sim, sim, ele falou bastante do Federalist Society que ele Talvez a maior inspiração da Lexo, né, que é justamente essa missão aí de formar pessoas e de tentar mudar as coisas. E até porque quando você muda de forma mais profunda, elas tendem a se manter por mais tempo, né. exato, exato. Eu sei que o melhor conselho que você pode dar agora para um estudante de direito, independente do período que ele está, é se associar a Lexo para justamente se beneficiar dessa ideia de vocês de formação. Mas vamos aproveitar esse finalzinho aqui do podcast e que conselhos que você daria para um aluno do direito que está lá na faculdade de direito, estudando só positivismo, só que tem que fazer lei. E eu vejo muitos garotos aí, muita gente aí que defende as ideias da liberdade e tal, mas ele não sabe como é que ele poderia estar estudando para o liberalismo até contribuir para a carreira dele de advogado, porque assim, o que eu mais vejo da galera do direito, estudante de direito, é assim, parece que eu tenho que ter uma personalidade, que é o cara que vai estudar para a faculdade e um cara que está aí atuando nos movimentos, seja no SFL, né, na União da UJL, esses vários movimentos de estudantes. Mas que dicas que você daria para o cara não conciliar, mas no sentido assim, como eu estudar as ideias da liberdade, como é que eu faço para eu ter uma relevância no direito sendo liberal? Pergunta de US$ 1 milhão, mas não é tão difícil assim. Eu posso dar o meu exemplo, né, como é que eu acho que fica pelo menos assim, é o que eu posso falar com com maior propriedade. Olha, eu acho que primeira coisa, né, além de você ter que estudar muito o direito em si, né, obviamente, você não pode simplesmente, hã, ter uma digamos, estudar direito como um pretexto para fazer, por exemplo, politicagem, né, ou para fazer, como a gente vê nos DCEs das faculdades, né, não, isso não, você tem que saber profundamente direito, mas o que eu recomendo não é só questão, das ideias liberais, já vou chegar lá nisso também, mas como uma forma profissional que a gente vê cada vez mais de vários anos para cá, é de ir para estudar outras áreas também, né, porque se você quer ser um advogado, no meu caso, advogado de negócios, eu sou tributarista tendo empresas, e o meu escritório atende todas as áreas do direito corporativo, do direito empresarial. É muito importante você saber, por exemplo, administração, você saber economia, né, dependendo, você saber engenharia, dependendo muito da área que você vai atuar, do negócio do seu cliente. Então, essa interdisciplinaridade, como se diz, ela é fundamental para o profissional jurídico hoje em dia, né. Você tem que saber mais coisas. Na minha área tributária, tem que saber contabilidade também, né. Então, assim, você precisa de mais ferramentas para poder atuar no direito. Quanto à questão liberal, eu acho que você tem que ter uma mente aberta e curiosidade, né. A economia é um ótimo, não só é útil profissionalmente, como ela é uma ótima porta de entrada para essas ideias também, né, porque vamos lá, eu costumo dizer que você não gosta, ou melhor, você não vira um economista porque você
é um liberal, ou você não passa a gostar de economia porque você é um liberal. É o contrário, você passa a ser um liberal ou alguém com ideias liberais para o mercado, porque você entendeu como funciona o mercado, você estudou economia, né. Então, assim, uma coisa leva a outra, não tem como você, entender economia quando eu falo aqui, não precisa você não precisa cursar formalmente uma faculdade, leia os livros, né. Tem tanta coisa, tem uma infinidade de literatura. No momento que você entender como o mercado funciona, você acaba sendo, né, pró ideias liberais. Então, acho que para fazer isso hoje em dia, olha, vamos lá, Adriano, há 25 anos atrás, nós estamos em 2025, eu comecei há quase 30 anos atrás, o tempo passa a estudar esses autores, né, como eu falei, primeiro pela escola austríaca, depois pelos autores econômicos, né, mais mainstream, contemporâneos, mas era muito mais difícil você ter acesso. Puts, era tudo livro em inglês, não tinha internet direito, era um inferno, era difícil, hoje tá na mão, o cara. Está na mão. Vamos lá, começando pelo Instituto Mises. Vocês têm uma extensa, biblioteca, né, disponível, vocês têm cursos, então vocês têm um manancial aqui de informação, de ideias, de teorias, nossa, que, né, que é de várias vertentes, inclusive, pra que as pessoas podem ter acesso. Nós temos outras associações, temos o Instituto Liberal, nós temos aí uma infinidade aí de material disponível de graça, né, na internet, para quem quiser. Então, assim, é muito fácil você ter acesso a isso. As próprias redes sociais, você quer falar com um professor. Eu lembro que antigamente, pra gente falar com um professor, eu lembro que uma vez eu peguei um ônibus para ir numa universidade, para encontrar um professor, para tirar uma dúvida de um livro dele que eu li. Então, assim, hoje você vai na rede no Instagram do cara, manda uma mensagem, você consegue contactar um cara que você admira, que você quer trocar alguma ideia e tal. Então, poxa, a geração de hoje tinha que estar dando show na gente, né, em questão de acesso à informação, né. Isso na verdade, claro que a gente tem uma questão hoje em dia, né, indo um pouquinho para a teoria econômica, a gente tem uns minutinhos aqui ainda, Claro, manda ver, manda ver, manda ver, tá. as chamadas falhas de mercado, né, Adriano. Uma delas na verdade, na literatura ainda trata-se a assimetria de informação, né, quando uma das partes sabe mais que a outra porque tem mais informação. Então a gente tem sim, uma extensa literatura sobre isso, mas olha que interessante, é uma falha de mercado que o mercado ajudou a resolver com a internet. Então, assim, o problema que a gente tem hoje não é mais falta de informação, é até excesso de informação. Você acaba tendo o custo de ter que filtrar um excesso de informação que você antes tinha, né, escassez. Mas, assim, você tem esse manancial de informação, então filtre ela, né, e vá à luta, vai estudar. E eu acho que os professores também, eles têm que estar bem, disponíveis para isso. Eu vejo muito isso com vocês, né, nos eventos do próprio Mises ou quando o Mises está em outros eventos, como no Fórum da Liberdade que teve agora. Cara, a gente não se encontrou, velho, foi uma correria danada, a gente ficamos de combinar lá direitinho, encontrar e nada, né, velho. É verdade. Mas essa disponibilidade eu acho extremamente saudável para, né, divulgar ideias. Eu me lembro de uma vez, só para contar uma história, assim, no Brasil isso é um pouco mais recente, essa acessibilidade dos professores em relação aos alunos, porque a gente sempre teve uma coisa meio, né, Torre de Marfim da academia, mas eu lembro quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado em Berkeley, lá no longínquo ano de 2007, e eu tinha um evento na Northwestern em Chicago, né, que é uma universidade bem importante, são as 2 universidades, né, que tem lá, a Northwestern e a University of Chicago. E eu pensei, né, já que eu vou até Chicago, pô, eu vou tentar falar com um dos meus heróis intelectuais que era o Gary Becker, prêmio Nobel de economia. E eu, assim, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, né, eu mandei um e-mail, do nada, para o professor Gary Becker, perguntando humildemente se ele teria um tempinho para um minutinho que fosse para eu encontrá-lo na Universidade de Chicago. Ele
alguns minutos depois me respondeu um e-mail me recebendo de braços abertos no gabinete dele, lá na Booth School of Business, né, onde fica a própria universidade, a faculdade de economia. Ficamos uma hora conversando lá no gabinete dele. Ele tinha um grande apreço pelo Brasil, ele já tinha vindo ao Fórum da Liberdade, né, tinha doutorandos brasileiros, ou seja, mas não me conhecia, nunca tinha me visto, não sabia quem eu era, mas, assim, sempre teve, especialmente nos Estados Unidos, esse, como é que eu vou dizer, e essa porta aberta a quem quer, né, conhecimento, quem quer trocar ideias acadêmicas, isso eu pude experimentar lá, coisa que eu não conhecia aqui no Brasil, eu não tinha visto. Eu acho que é isso que você falou, é um pouco de cultura mesmo, né, eu também sempre no exterior eu acho que eu sou os caras te atendem melhor, conversam mais, disponibilizam, assim, trocar uma ideia contigo no congresso, numa conferência e tal, mas aqui é uma dificuldade, né, os caras se sentem os picas da galáxia, né, os doutores, pós-doutores. Olha que interessante, já que a gente está falando tanto de tribunal superior, né, talvez seja um pouco que a gente veja no STF, né, essa torre de marfim que eles realmente não querem ver o que está acontecendo na vida real, né, e se isolam cada vez mais. É, ao mesmo tempo é um paradoxo, porque quanto mais eles se expõem, né, a gente começou isso há cerca de 15, 20 anos atrás com a TV Justiça, né, que muita gente até hoje debate se é bom ou ruim, que os julgamentos sejam, né, transmitidos ao vivo, e ao mesmo tempo que tem essa super exposição na mídia, nos próprios julgamentos que são televisionados, ao mesmo tempo parece que se isola cada vez mais o tribunal da realidade. Enquanto que os ministros da SCOTUS, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, sempre foram reservados, nós nunca vimos eles dando entrevistas, né, o máximo que acontecia era gravar, partes do julgamento, sustentações orais, que até a gente encontra no site da Suprema Corte Americana, mas nada dessa superexposição e, ao mesmo tempo, pessoas que sempre levaram uma vida, né, simples para um ministro de uma Suprema Corte do país mais rico do mundo. Então, né, são lições aí que talvez deveriam ser adotadas aqui, ainda mais quando a gente vê que o Supremo Tribunal Federal custa mais caro que a família real britânica, inglesa. Pois é, cara, eu vi esse dado aí, eu fiquei assim, inacreditável, velho, mas não duvido, né. Eu acho que a Janja já viajou mais que o príncipe Charles, né, o rei Charles agora, né, então, o alguns ministros supremos eu acho que acompanham todos os jogos dos seus times, usando aviões da FAB também, né, é fácil passar, né. Então é isso.